Então, compartilhando aqui a pauta, né? Essa é a nossa 21ª sessão plenária que vamos entrar agora, hoje, dia 1º de 2025. Nós temos uma ata também, Ana Lu, eu vou compartilhar a ata aqui também, para a gente liquidar a ata da reunião passada. Ok. Só um minutinho, por favor. E, na sequência, a gente retoma para os pareceres. Então, podemos iniciar 16 e 14? Pode sim, Patrícia. Pode conduzir um minutinho que eu vou ao toalete, tá? Tá bom. 16 e 14, 16 e 15, iniciando a 21ª sessão plenária. Então, boa tarde novamente aos senhores conselheiros. Vou pedir para a Rose fazer a apresentação dos presentes, por favor, fazer a chamada. Boa tarde, conselheiros. Vamos iniciar, então. Representante dos supervisores escolares, conselheiro Marcos. Presente. Representante dos orientadores educacionais, conselheira Edna. Presente. Representante dos inspetores escolares, conselheiro Ricardo. Boa tarde. Boa tarde. Representante dos professores, conselheira Lourdes. Presente. Representante dos diretores de unidade, conselheira Jaqueline. Presente. A presidente do conselho, conselheira Ana Lu. Presente. Representante do CEP Lagos justificou a ausência pelo WhatsApp, a conselheira Denise. Representante do CINEP, conselheira Marisa Brum. Ela justificou que ela precisava fazer uma demanda e voltaria. Representante do Centro Lagos, conselheiro Gabriel. Presente. Representantes de Amacaf, conselheira Marcela Goretti. Representante dos conselheiros escolares, conselheiro Marcos Pugirá. Presente. Representante da ONG Cabo Frio, conselheira Viviane. Presente. Temos quórum, Patrícia. Perfeito. Então, quantos presentes? 10. 10 conselheiros presentes. Então, retomando aqui a nossa... Marisa não está aqui, desculpa. 9? Tá, perdão. Vou anotar aqui. 9 conselheiros presentes, podemos dar início, então. Temos, então, a apresentação da nossa pauta. Nós temos a ata da 20ª sessão plenária do CME. Vou fazer a apresentação da ata para os senhores. A ata se encontra compartilhada no site, no drive compartilhado dos conselheiros. É a ata de memória de reunião do CME de Cabo Frio, né? Referente à última reunião do dia 17 de junho de 2025, referente à 20ª sessão plenária do CME em seu 12º mandato. Foi uma reunião que iniciou às 15h30, terminando às 17h03, também pela sala do Google Meet do CME, e consta da ata, né, tanto a pauta quanto as tratativas que foram realizadas nesse dia, e temos um print de tela anexado também à ata, senhora presidente. Ok, vamos dar prosseguimento. Se todos tiveram acesso à ata, aqueles que se surgirem, manifestem, por favor, ou se na concordância, permaneçam como estão. Então, a ata está aprovada, Patrícia. Pode passar para o próximo tópico, por favor. O próximo ponto de pauta que é a nossa ordem do dia é a aprovação de um pronunciamento da Câmara de Educação Infantil, que é remanescente de 2024, referente ao pronunciamento do recurso da Escola Nanda, e os pareceres que vêm da Câmara de Educação Infantil e da Câmara de Ensino Fundamental de hoje. Né? Então,
Eu posso fazer a apresentação? Com relação... Pode, mas com relação à escola Nanda, eu me declaro impedida, e nesse particular eu passo a palavra para o Marcos. Tá? Para o Marcos presidir em meu lugar, no que se refere à escola Nanda. Perfeito. Marcos, está me ouvindo? Tô sim, eu estava mastigando, desculpa. Então, com relação à escola Nanda, considerando que eu fui patrona da escola até dezembro de 2024, a fim que não haja nenhuma alegação de benefício ou outra situação do tipo, eu me considero impedida para atuar em qualquer caso com relação à escola. Em contrapartida, também não pode deixar de ter nenhum tipo de resposta com relação ao conselho, então me declaro impedida e peço que você assuma nesse particular, por favor. Boa tarde mais uma vez aos conselheiros. Patrícia, este pronunciamento já foi lavrado anteriormente ou ele precisa de uma constituição? Não, ele já foi lavrado, ele já foi lido, já foi aprovado na Câmara, ele só precisa mesmo da homologação da plenária. Da plenária. É hábito exibi-lo? Porque eu acho que nós, conselheiros novos, não tivemos acesso a esse pronunciamento. Ele também está disponível no site, mas eu posso pegar aqui para a gente fazer a apreciação dele também. Eu acho que seria interessante, vista... Eu sei que é um procedimento não adotado de praxe, mas como muitos são novos e até a nossa presidente não pode estar participando deste momento por causa de ilação, a gente ter essa leitura, nem que seja uma leitura dinâmica. Claro. Então, vamos fazer aqui uma leitura sem problema nenhum. Eu saí da sala para poder buscar o documento. Deixa eu ampliar aqui para melhorar a leitura. Então, nós tivemos um recurso, esse recurso foi em função do indeferimento do processo de autorização para funcionamento da escola, ele foi indeferido por uma série de fatores, e ali usando da sua prerrogativa legal, que está disposto na deliberação 37, que trata do assunto de autorização de escolas privadas, a escola interpôs o recurso. Esse recurso ele foi apreciado na Câmara de Educação Infantil, foi indicada a relatoria a professora Janeide, né, para fazer análise, assim como a gente teve análise de um recurso hoje, vocês viram. Uhum. É de praxe a gente ter análise do recurso através de um conselheiro que se debruça sobre o processo. Nesse caso, foi a professora Janeide, e ela trouxe a resposta, que foi aprovada na Câmara de Educação Infantil, mas não chegou a ser apreciada na plenária. Então, vou fazer a leitura aqui, se você me permite. Com certeza. Resposta ao recurso interposto pela Nanda Creche e Educação Infantil Limitada. Por meio do parecer CME número 41 de 2024, de 3 de setembro de 2024, a Nanda Creche e Educação Infantil Limitada, Nanda Creche e Educação Infantil, teve negado seu pedido de autorização de funcionamento, impetrado por meio de processo administrativo PA número 8.968 de 2024. Amparada no parágrafo 4º do artigo 31 da deliberação 37, de 17 de outubro de 2023, o qual fixa normas para funcionamento, renovação de funcionamento, alterações e mudanças nas instituições de educação infantil do Sistema Municipal de Ensino de Cabo Frio e da outras providências, a patrona da instituição escolar, doutora Ana Lupilo, que era a patrona da escola, né, formulou recurso de decisão referente à negação de autorização por parte do Conselho Municipal de Educação, protocolada na Secretaria Municipal de Educação, CME, em 19 de 11 de 2024, com recebimento por parte do Conselho Municipal de Educação em 25 de 11 de 2024. Enquanto relatora do parecer 41 do CME de 2024, analisando o pedido de reconsideração, observa o que a patrona não interpretou devidamente a deliberação 37 de 2024, pois argumenta que, ao pedir vista do PA 8968 de 2024, não encontrou o parecer feito pela Comissão de Professores e Inspetores Escolares, quando o parágrafo 1º do artigo 31 da referida norma indica que tais profissionais emitem pronunciamento conclusivo. Por outro lado, no parágrafo 2º do artigo 26, no artigo 27 e no parágrafo 4º do artigo 28 da referida deliberação, está clarissimamente consignada a informação de que o ato autorizativo se dá por meio de parecer do Conselho Municipal de Educação.
que há prazo regimental para que o CME emita o parecer de autorização, porém um prazo regimental de 60 dias, indicado pelo parágrafo 5º do artigo 39 da deliberação 37/2024, refere-se à renovação de autorização de funcionamento. B. A patrona consignou no recurso impetrado informação de que teria ajuizado a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência no sentido de obter a autorização liminar para funcionar e não mais ser surpreendida com visitas deste Conselho ou do MP, eis que, dentro do seu conhecimento, cumpriu todas as exigências. Observa-se nesse comentário que a patrona parece desconhecer a natureza da condução de um processo de autorização de funcionamento de instituição de ensino, o qual não passa pelo judiciário, mas sim pelo órgão próprio do sistema de ensino a que está atrelada a instituição educacional. Apesar de ter informado o ajuizamento, não apresentou documento que o comprovasse. Além do mais, visitas do Conselho Municipal ou do MP sempre poderão ser feitas às instituições escolares por meios diversos. A patrona afirma que a instituição somente deseja trabalhar e prestar o melhor serviço à sociedade. SIC. Desconsiderou o princípio da legalidade, já que o melhor serviço a ser prestado é aquele regulamentado pelas normas vigentes, o que não é o caso da Nanda Creche Educação Infantil. A referida instituição foi orientada pelo Ministério Público a interromper a oferta da educação infantil, o que não se deu. Porém, além da desobediência, a instituição escolar passou a atender os alunos em outro espaço não autorizado. A tentativa de burlar não é a melhor prerrogativa de quem pretende prestar o melhor serviço à sociedade. Além da documentação de reconsideração, ficou acertado que, na 6ª reunião da Câmara de Educação Infantil, no horário destinado à participação da assistência, a patrona faria uma sustentação oral para explicitar as razões do recurso. A patrona chegou ao final do horário da assistência, tendo sido dilatado para esperar sua chegada. A senhora Ana Lu chegou à sala virtual do CME, faltando 2 minutos para o final do horário da assistência, já dentro do prazo estendido. Não havendo tempo para sustentação oral, fez pronunciamento rápido, ocasião em que agradeceu as orientações da secretária do CME e acusou a Secretaria Municipal de Educação de não tê-la orientado devidamente, o que teria ocasionado o insucesso da escola no tocante ao processo de autorização de funcionamento. Na data de hoje, a Secretaria do CME encaminhou a essa conselheira relatora documento da gerente das escolas privadas de educação infantil, a professora inspetora escolar Mercedes Rocha Basílio, que também fez parte da comissão verificadora no processo de autorização da escola da Nanda Creche de Educação Infantil. Mercedes ouviu o pronunciamento da doutora Ana Lu, ocasião em que se fez as referidas acusações contra a SEMI, já que é professora inspetora escolar e participa da reunião, sessão como ouvinte. No documento, a gerente informou todas as ocasiões em que esteve com a representante legal da instituição de ensino para orientar sobre o processo de alvará de funcionamento e autorização de funcionamento. Tais momentos aconteceram nos anos de 2019, 2023 e 2024. Os outros fatos descritos pela gerente são do conhecimento do CME, tais como as notificações da escola de que ajuizou o pedido de autorização e a negativa em receber a comissão de professores e inspetores escolares. O final do texto da gerente ilustra a opinião desta relatora quanto à acusação da patrona contra a SEMI, o qual destaco em verbis. Ouvi a patrona da escola acusar a SEMI de não prestar as devidas orientações quanto ao processo de autorização de funcionamento. Causou-me total surpresa. Durante o ano de 2024, acompanhamos 39 instituições privadas de educação infantil que solicitaram ao CME autorização de funcionamento e renovação de autorização. E da Secretaria de Fazenda, os de alvará, sempre prestando as devidas orientações aos representantes legais. Das 39 instituições, somente a creche escola Tia Nanda não logrou êxito no processo, todos os outros foram deferidos. Tal fato demonstra que não procede a acusação da patrona de que não conseguiu autorização de funcionamento por falta das orientações da gerência de escolas privadas de Cabo Frio. Considerando todo o exposto, além do fato da patrona não apresentar em seu pedido de reconsideração argumentos novos, não analisados no transcurso do processo administrativo ou que analisados demonstram ter sido equivocadamente considerados, com afronta a disposições legais e normativas ou a princípios de direito, opino desfavoravelmente ao pedido de reconsideração e ratifico meu pronunciamento consignado no parecer 41 do CME 2024. 9 de dezembro de 2024, assina a professora Janeide Sena Gondim. Passo para o Marcos. Muito obrigado, Patrícia, pela leitura. Então, eu convoco os conselheiros. Aqueles que se mostram contrário ao pronunciamento, eu peço que se
se manifestem, perdão, e aqueles que concordam, que mantenham-se como estão. Enquanto isso, eu deixo o chat aberto para a manifestação e a senhora Ana Lu pediu a palavra. Só pedi a palavra, Patrícia, porque você não, eu acredito que tenha passado aí, que eu subestabeleci o processo para outra advogada, porque foi dito só em meu nome o tempo todo, e ele foi subestabelecido para outra colega, doutora Yara. Isso não constou, só para fazer constar, por favor. Entendi. Então, a gente vai consignar na ata, sabe por quê? Como é um pronunciamento anterior, Ana Lu, a gente não pode fazer... Ele foi... Desculpa, Patrícia. Não, é só para constar mesmo, porque isso consta no processo, que foi subestabelecido o processo para a doutora Yara, quando eu tive o desacordo com a empresa, que insistia em manter-se funcionando. Tá? Isso precisa fazer constar, por favor. Mas foi depois do dia 9 de dezembro? Sim. É porque esse recurso é porque ele ficou antigão aqui, esperando para ser analisado. Ele é do dia 9 de dezembro, e a gente conseguindo agora na ata, tá, Rose? Na hora da gente fazer a ata, a gente subestabelecimento, a data de subestabelecimento. A data, você sabe qual foi de subestabelecimento? Não, eu renunciei em dezembro. Podemos anexar. Isso aí, mas já está no processo. Se puder dar uma olhadinha, você vai ter a data certinha do protocolo. É só para fazer constar que foi subestabelecido para a doutora Yara. Perfeito. É Yara de quê? Yara Pinheiro do Nascimento. Yara do Nascimento Silva, isso. Pinheiro do Nascimento. Do Nascimento Silva. Está aí o subestabelecimento no processo. Perfeito. Obrigado, Ana Lu. A senhora Viviane. É uma dúvida mesmo que eu tenho, porque eu não estou aprendendo também, né? Vocês entraram agora, mas eu entrei um pouquinho antes, mas entrei quase, a gente entrou na mesma leva. Eu queria entender essa questão de data, Patrícia, porque assim, na minha cabeça, se um documento está pronto com uma data X, tudo bem, eu não sei a data também, né? E a doutora, que a presidente está falando, que deu para uma outra advogado. Mas, assim, no meu entendimento, se esse documento foi gerado no dia 9... Eu não sei, me expliquem. A partir do dia 10 ou 11, uma outra coisa aconteceu. Isso influencia anteriormente? Uma coisa anterior? Isso. Então, foi até um ponto anterior que eu ia falar para a Ana Lu. Nós não fazemos a alteração do pronunciamento. Porque, a gente faz a indexação da fala da conselheira, assim como a sua, na ata da nossa plenária de hoje. Então, meu raciocínio está certo mesmo. Então, achei que eu tinha ficando doida. Então, dá um esclarecimento. Obrigada. Tá bom, não, você está certa. A gente não mexe nesse daí do pronunciamento. A gente só vai conseguir em ata de hoje da aprovação que houve o declínio da patrona. Perfeito. Patrícia, como não houve manifestação em desacordo ao pronunciamento, o pronunciamento está aprovado. Retorna a palavra à secretária-geral, retornando a presidência para a senhora Ana Lu. Na sequência, nós temos os pareceres da Câmara de Educação Infantil, né, o parecer... Aí a gente aqui já faz só a leitura da ementa, né, porque já está na cabeça, foi bem fresquinho de agora. Também é um parecer de recurso, parecer CME número 26 de 2025, que é referente à autorização de funcionamento de um recurso de indeferimento, né, da escola CD Marques Educacional, nome fantasia, creche escola Dimitri Marques. A relatora foi a professora Marisa de Azevedo Brum, né, o parecer oriundo da Câmara de Educação Infantil, processo número 20.991 de 2024, cuja ementa é parecer favorável ao funcionamento da etapa de educação infantil da creche 1 ao pré-2 em regime parcial integral, a contar da data de início do ano letivo 2025, por 3 anos, a CD Marques Educacional Limitada, creche escola Dimitri Marques, a rua Orquídea, número 5, bairro Novo Portinho, CEP 28.915.622, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Marcos ou Ana? Acho que é Marcos, você que é para continuar. Ele me devolveu por conta do impedimento. Tá. Então, Patrícia, pode conduzir, por favor, essa questão aí, por gentileza, também. Tá. Então, agora a gente pode colocar em votação o parecer 26. Quem tem desacordo pode, por favor, se manifestar?
Não havendo desacordo, parecer aprovado. Próximo parecer que nós temos, também oriundo da Câmara de Educação Infantil, é o parecer de número 27. Parecer de número 27, que se trata de autorização de funcionamento. O interessado Escola Bilíngue de Cabo Frio, professor Biancardi, referente ao processo 30.380 de 2024, nome fantasia Maple Bee Canadian School. É um parecer oriundo da Câmara de Educação Infantil, cujo relator é o professor Ricardo Andrade Coitinho Filho, e a ementa concede autorização para funcionamento da etapa de educação infantil em regime parcial de creche 2 ao pré-2 e primeiro ano dos anos iniciais, do ensino fundamental, a Escola Bilíngue de Cabo Frio, professor Biancardi Limitada, Maple Bee Canadian School, por 3 anos, a contar da data da aprovação. Aí, nesse caso aqui, a gente consignou que seria do pronunciamento, né? Está lembrado, né, Ricardo? Sim, de acordo, Patrícia, obrigado. Da comissão verificadora. É que eu esqueci, eu botei lá no voto, mas não botei aqui, me perdoem. Aí aqui depois eu vou botar a data certinha aqui. Qual foi a data que a gente... Mas eu lembro que foi agora em 2025. Então, coloco o parecer 27 em votação, em discussão. Tendo algum conselheiro que queira se manifestar, por favor. Se não há, coloco o parecer em votação. Tendo quem tenha desacordo ou a emendar, por favor, se manifeste. Não havendo quem queira se manifestar, parecer aprovado. O terceiro e último parecer oriundo da Câmara de Educação Infantil é o parecer referente ao encerramento da Escola Alex Novelino. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, está muito grande. Parecer de número 24 de 2025. É um parecer de encerramento das atividades. O interessado é Olívia Etelvina Novelino da Silva Torres. Nome fantasia Centro de Educação Infantil Alex Novelino. Documento gerador é o processo 18.310 de 2025. É um parecer oriundo da Câmara de Educação Infantil, cuja relatora é a professora Edna dos Santos Lobo Herbes. E a ementa encerra as atividades de funcionamento da etapa de educação infantil da creche 1 ao pré-2 em regime parcial, a MRN da S Torre Creche Eireli, ME, Centro de Educação Infantil Alex Novelino, localizada à Rua Francisco Mendes, 228, Centro, Cabo Frio, RJ, de acordo com os requerimentos datados de 16 de 4 de 2025, só botar aqui 025, e assinado por Olívia Etelvina Novelino da Silva Torres. Coloco o parecer em discussão. Não tendo quem queira falar, coloco o parecer em votação, tendo alguém contrário à aprovação que se manifeste. Parecer aprovado. Na sequência, nós temos pareceres da Câmara de Educação de Ensino Fundamental e, por demanda da Câmara de Educação Infantil, nós fizemos o bloco de aprovação. Só colocar aqui a pauta novamente. Nós fizemos por blocos de aprovação o bloco de manutenção de reprovação referente aos alunos que enfrentaram processos de recurso, mas que não tiveram seus resultados alterados, né? Então, esses processos eles foram aprovados em lote na Câmara de Educação Infantil e estão constantes na relação da pauta da 5ª Câmara de Ensino Fundamental, cuja relação eu estou apresentando para os senhores. Então, essa é a relação dos processos de aprovação dos processos que mantêm a reprovação dos alunos e 2 processos que fazem a votação pela aprovação dos alunos. São os processos 352 de 2025, referente ao aluno Danilo Rocha Fernandes, cuja relatora é a professora Edna, conselheira Edna, e o outro parecer aprovado, né, que vota pela a mudança de série do aluno,
é o processo 79 de 2025 do aluno Arthur Nicolas Rodrigues de Jesus, cujo relator é o professor Marcos Monteiro, que também vota pela aprovação do aluno. Com exceção desses 2 pareceres, todos os outros votam pela manutenção da reprovação dos alunos. Coloco os pareceres em lote para aprovação dos conselheiros. Desculpa, para a discussão. Se algum conselheiro quiser fazer alguma emenda, alguma recomendação, por favor, façam uso da palavra nesse momento. Não tendo quem queira fazer o uso da palavra, coloco os pareceres em lote para aprovação de acordo com a demanda oriunda da Câmara de Ensino Fundamental, no total de 23 processos, sendo 2 para alteração de resultado final dos alunos, né, de 2024 para 2025, sendo aprovados apenas o Danilo e o Arthur. Coloco os pareceres em lote para a votação. Se alguém não concorda ou tiver algo a declarar, que se manifeste, por favor. Não tendo quem queira se manifestar, então, pareceres em lotes aprovados. Retorno a palavra para a presidência. Acredito que esteja no minuto do conselheiro, a gente já ultrapassou um pouquinho, não é isso, Patrícia? Sim, sim. Então, agora temos ainda algumas questões na pauta, nós vamos reconduzir, então, para uma plenária maior na semana que vem. Isso, eu ia falar. E a gente abre agora o minuto do conselheiro para quem quiser fazer as suas exposições aí, que a gente já passou 10 minutinhos do tempo do conselheiro. Viviane levantou a mão. Então, boa tarde de novo a todos e todas. Como eu sempre venho falando aqui no meu espaço, no meu curto tempo, né, no espaço do conselheiro, venho pedir de novo que a Secretaria de Educação, secretário, prefeitura, senhor prefeito, olhem com carinho para as escolas, as estruturas das escolas, a climatização das escolas. Eu ainda não consegui tirar foto do elefante branco que está aqui na rodovia, Amaral Peixoto, aqui, que promessa de que seria uma escola de educação infantil, aquilo ali foi dinheiro investido, aquilo ali é o nosso dinheiro, está ali, é totalmente abandonado, daqui a pouco cai a estrutura, né? E desde o ano passado eu venho falando sobre isso, sobre essa pendência do governo, sobre a qualidade da estrutura das escolas, e acho que eu vou usar o meu tempo do conselheiro em todas as reuniões para trazer a realidade do que está acontecendo nas escolas. Estruturas ruins caindo aos pedaços, falta de materiais básicos de higiene nas escolas, né? Quadra de escola sem cobertura. Falo novamente, as minhas filhas fazem educação física no último tempo e elas saem vermelhas, suadas, uma já passou mal, outra casa vomitou, desse jeito. Então, assim, gente, eu peço que olhem com carinho para as estruturas da cidade, para a estrutura das escolas, né? Por favor, a gente vem pedindo desde o ano passado, e eu peço também que, por favor, olhem pela questão dos servidores. A gente viu que, eu não posso deixar de falar que no sábado, o salário, né, o nosso pagamento aqui dos servidores do município veio, e alguns servidores se reclamaram, né, ficaram desapontados, enfim, porque veio com um desconto, e a gente viu nas redes sociais aí um vídeo do senhor prefeito muito feliz, né, que acho que todos puderam ver, muito feliz, dizendo que cortou o ponto dos servidores, numa paralisação que nós fizemos em janeiro, legítima, porque a gente estava sem salário, e a prerrogativa de que a gente pode fazer a nossa paralisação, porque a gente não tinha subsistência. E grande número das pessoas que tiveram seus descontos, né, foram pessoas de apoio das escolas, porque geralmente em janeiro os professores, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria dos professores estão de férias, e quem fica na escola são os ASGs, os auxiliares de classe, os agentes administrativos. Então, é essa galera que a gente está falando, de servidores que recebem R$2.000, menos de R$2.000, e tiveram seus descontos, né, de uma greve, de uma paralisação legítima, porque a gente estava sem salário,
né? Tudo bem que foi a dívida deixada no governo anterior, a gente está cansado de saber disso, mas a gente também está cansado de saber que quem assume a prefeitura, quem assume também os problemas, assume também os problemas da cidade. Então, assim, eu peço, por favor, que a Secretaria de Educação, o senhor prefeito, olhem mais com carinho, com empatia para os servidores, porque nem todos ganham salários de 15, 17, 5 mil, a maioria não ganha, a maioria ganha 1.500, 1.700, 2.000 reais, e precisa da subsistência para viver. Uma greve que foi legítima, né? E agora a gente se depara no sábado com esse desconto, sem aviso prévio nenhum, porque até a lei diz que até para os descontos acontecerem, né? Os impeditivos são dizer que vai descontar, mandar um comunicado, isso não foi feito. Lá atrás, há 5 meses atrás, não foi agora. Enfim, eu quero deixar aqui registrado a minha insatisfação, e semana que vem eu volto para falar as mesmas coisas, até que a gente veja uma melhoria na estrutura organizacional, social das nossas escolas e do nosso município. Obrigado pelo tempo. Acho que o Ricardo é o próximo, pode falar. Eu acho que é o Gicardo, não é? Que levantou ou foi o professor? É o Pujirá. Professor, pode falar, por gentileza, primeiro e depois o Ricardo. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria saber se, minha pergunta mais uma vez, se foi feito o ofício enviado à Secretaria de Educação a respeito da garantia da isonomia de eu estar em trabalho, cumprir minha carga horária também parte aqui no Conselho Municipal de Educação, visto que os servidores que estão lotados na SEMI, que são servidores municipais como eu, e pelo princípio da isonomia, eu gostaria de garantir o meu direito também de ter parte da minha carga horária aqui nesse conselho, como os outros servidores. Eu queria saber se o ofício foi feito, como foi colocado na última reunião. Patrícia. Isso, Pujirá, nós temos até o ofício, mas como a gente não conseguiu ainda fazer a aprovação, a gente vai fazer os encaminhamentos na terça-feira que vem. Aí na própria terça a gente já encaminha para a SEMI. Tá, obrigado. Porque assim, eu acho que é justo, entendeu? Eu acho que só tem eu, não sei se tem outros servidores aqui, mas o Marcos está aqui, e eu acho justo, até pelo princípio da isonomia, né, para a gente não ferir o princípio da isonomia, eu como servidor, né, nativo aí na trincheira, né, Marcos, como todos os outros colegas que estão lá na Secretaria de Educação, a única diferença é que eu estou, nesse momento, lotado na Secretaria de Educação e eu estou lotado na escola. A única diferença que tem, eu acho justo que eu seja contemplado com isso. Só isso, mais nada. Marcos, só para eu poder colocar aqui também, que eu acho que eu vou ratificar isso, nesse dia da reunião do conselho, você está em serviço. Na verdade, Patrícia, eu sou coordenador de área, eu estou em serviço na escola todo o tempo todo. Full time. Entendi. Na verdade, coordenador de área, a gente toma chibatada todo dia. Você quer que seja dispensado nesse dia da reunião? Não, eu queria que parte da minha, na questão de ser dispensado, eu queria que parte da minha carga horária, pelo menos essas 3 horinhas que eu fico aqui, que ela fosse diminuída, entendeu? E já me ajudaria bastante, porque assim, pesado. Eu não estou nem pedindo a carga horária que eu fico lendo o processo, parecendo, não estou pedindo isso, não. Pelo menos esse tempo aqui que ela pode descontar da minha carga horária. Entendeu? Era só isso, nada demais, não. Ok. Até porque hoje, assim, teoricamente, eu não vou mais ligar para terça-feira, até porque eu estou no Conselho Municipal de Educação, eu não teria como fazer, entendeu? Porque, teoricamente, eu tenho que dar minha carga horária lá e minha carga horária aqui. Então, nesse horário, eu tenho que estar fora da escola, entendeu? Porque até hoje eu não tenho esse direito legal, entendeu? Acaba que depois você tem que trabalhar dobrado para cobrir esse tempo que você não passou lá e estava aqui. Exatamente. Então, eu deixo esse dia, eu deixo terça-feira à tarde para estar no Conselho Municipal de Educação. É Marlicap, né? É no Marlicap. Eu não sei se tem outros colegas aqui na mesma situação que eu, tá? Estou colocando a minha situação. Tem alguém mais, gente? Porque a gente fez genérico, eu vou fazer bem específico. Não, Patrícia, eu sugiro até que seja genérico, sabe por quê? Porque para o outro ano, se trocar, eu acho que já fica contemplando a pessoa. Eu acho que seja interessante, não sei se os colegas concordam com isso. A gente precisa especificar onde é, mas que tenha ou dispensa dos conselheiros que precisarem. Mas aí, desculpa, Pujirá. Aí, nesse caso, a solicitação de Pujirá que a gente tem que fazer a aprovação do ofício é dos colegas conselheiros que também sejam servidores do município de Cabo Frio, é esse o entendimento? Isso, acho que é.
Eu acho Entendi. que seria por aí. E assim, Patrícia, não estou pedindo carga horária além do que daqui, não. Somente da parte da plenária, tá? Da Ok. plenária das câmaras, somente do dia de terça-feira, entendeu? Uhum. Nada além disso. Não dá para fazer parecer. Eu acho que é injusto. Não é por aí, não. Entendi. Eu quero Às ficar 3 igual. horas da carga Isso. horária do Isso. conselho, aqui da reunião da Todos de acordo, plenária. gente? Alguém está contra? Alguém tem alguma objeção a fazer? Ou acrescentar alguma coisa? Excluir Eu acho que alguma coisa? a gente teria que fazer essa votação numa plenária, não agora Achou. no momento do É. conselheiro. Concordo Perdão, que tem perdão, que fazer via plenária também. Eu acho que Perdão. Viviane também é, Vivi? A partir do mês que vem, possivelmente sim, mas por enquanto estou de licença. Mas a partir do mês que vem, minha licença acaba e devo voltar para a escola, sim. Então, é melhor entendi. fazer genérico mesmo. Eu pensei, quando vocês falaram isso, alguém comentou, não sei qual dos dois comentaram, sobre os outros servidores. E a gente tem esse impeditivo também dos outros servidores. Sociedade civil realmente não pode participar por causa desse impedimento. Entendeu? A gente tem o Elias, que sempre está trabalhando também, justifica, né, na guarda. Tem umas questões assim. A gente vai fazer de forma genérica, traz aqui na semana que vem para a gente discutir e aprovar. Ricardo está na lista de fala. Patrícia, obrigado. Eu corroboro o que a conselheira Viviane falou em relação a gente estar atento, né, sobre a questão estrutural de oferta do ensino público de Cabo Frio, mas acho fundamental também que isso não seja colocado de uma forma genérica, né? Qual escola? Né? Qual sala de aula? E aí, para isso que serve a visita, né? Servem as visitas dos conselheiros. E eu senti falta na semana passada dos conselheiros, né? Que vêm, escuto bastante, né? Essa narrativa de cobrança ao governo, o que é legítimo, né? É legítimo, e nós da Secretaria de Educação também fazemos, né, o nosso papel enquanto representantes do governo, né, nessa cobrança, podem ter certeza disso. Mas aí eu acho que, não, Viviane, eu me falo da visita, não preciso de lista, porque eu visitei todas as escolas que você me citou aí agora, aí no chat, eu visitei todas elas, e eu tenho um relatório, inclusive, do que cada escola dessa aí precisa. Então, o que eu estou fazendo é uma cobrança de coerência. E da mesma forma como a gente faz essa colocação, que a gente também faça o nosso papel como conselheiro de visitar a escola. Porque a gente teve essa oportunidade na semana passada e nós tivemos apenas 3 pessoas aqui, eu e mais 2. Então, assim, eu gostaria muito que a gente tivesse, né, uma atenção redobrada no que a gente cobra, para que a gente possa também poder cobrar com um respaldo maior. Então, não é eu ouvir falar, eu vi, eu fui lá, eu visitei e precisa disso. Não é ouvir falar porque meu vizinho, não importa. O nosso papel enquanto conselheiro municipal não é esse. Ninguém está aqui por causa de fofoca. A gente precisa, enquanto conselheiro municipal, fazer que o nosso papel seja cumprido. De ir lá visitar a escola e verificar. Aí sim eu posso cobrar. Então, assim, orientar as equipes diretivas. Essas equipes, quando eu visito lá, você já fez o requerimento ao estrutural? Você tem termo de ciência disso? A sua inspeção escolar já fez termo de visita sinalizando isso? Porque aí eu posso dizer que o governo está sendo moroso, ou não, peraí, ele está ciente, mas está no planejamento, porque são 87 escolas, né, de uma gestão que está iniciando o seu 7º mês. Então, a gente tem que ter coerência com isso também. Então, assim, peraí, no Demerval eu fui lá, eu, Ricardo, dentro da minha função, do meu papel, enquanto coordenador de acesso e permanência. Eu fui lá ver, porque eu trabalho com a realidade da sala de aula. Eu só posso liberar vaga se eu conhecer. Então, eu posso dizer, mas como conselheiro eu não fui. Então, eu acho que a gente precisa ter uma narrativa coerente. É muito importante a gente falar assim, olha, eu fui lá porque recebi a denúncia e verifiquei. Então, eu senti falta disso na última vez, né, na terça-feira passada, em relação à ausência da parte majoritária dos conselheiros municipais
E aí me parece que fica um pouco incoerente uma narrativa tão genérica, né, e que não acompanha as ações que competem ao Conselho Municipal. Viviane, vou te dar a palavra, só vou pedir para você observar o nosso tempo de finalização da reunião, por favor, tá bom? Que você levantou a mão, ainda faltam 5 minutinhos, só para Tá você bom. controlar o tempo, por favor, para falar sobre a fala dele, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Então, pode Então, conselheiro Ricardo, né? Quando você fala que é ruim, né, falar e não saber da realidade, não visitar a escola, eu quero dizer para você que, além do Conselho Municipal de Educação que eu faço parte, eu também faço parte do Conselho de Alimentação Escolar. E aí, quando a gente fala que é muito esporádico a gente ir, a gente cobrar, eu posso falar com você que a cada 15 dias, de 15 em 15 dias, eu estou nas escolas sim, visitando as escolas sim, eu conheço a estrutura das escolas sim, a realidade das escolas sim, a gente leva relatório sim, a gente tira foto, a gente conversa com a equipe diretiva, a gente conversa com os servidores, com os trabalhadores, com as crianças. Então, assim, quando eu falei nesse sentido, eu estou falando você especificamente porque você citou a minha fala especificamente, então eu acho que fica melhor. Então, quando a gente fala isso, quando a gente cobra essas coisas, é muito ruim quando a gente não conhece a dinâmica da escola, né? Quando a gente não conhece a dinâmica de como as coisas acontecem. Porque, assim, independente para mim se o governo é de 5 meses, 6 meses, 10 anos, isso para mim é irrelativo. Sabe por quê? Porque a gente já está na luta da educação pública de qualidade há 15 anos. Entendeu? Então a gente vê prefeito entrar, prefeito sair, secretário entrar, secretário sair, conselheiros do governo entrarem e saírem. Então, assim, daqui a 3, 4 anos a gente não sabe como é que vai ser a composição desse conselho, por exemplo. E aí eu quero ver também a dinâmica de como vai ser esses conselheiros que hoje eles estão visitando as escolas, se eles também vão continuar visitando depois de não serem mais conselheiros. Porque há 15 anos a gente faz esse trabalho de acompanhamento social, seja no CACS Fundeb, seja no Conselho de Alimentação Escolar e seja aqui no CME. Então, assim, quando a gente fala, a gente tem prioridade para falar. Posso te mandar no privado vídeos, fotos da estrutura das escolas que a gente vai. Não é porque eu não vou na visita do Conselho Municipal de Educação agora, que até pouco tempo atrás eu iria, mas, assim, eu tenho mais um conselho para administrar, você entende? E a gente é sociedade civil, a gente tem que usar o nosso tempo disponível. A gente não tem liberação do nosso trabalho, da Secretaria de Educação, por exemplo, né, para sair, como o Marcos bem falou, somos todos nós trabalhadores e servidores, então é diferente quando a gente tem a dinâmica da liberação para fazer e quando a gente é sociedade civil e dá o jeitinho, porque às vezes a gente deixa um filho na escola e vai, a gente pede para chegar um pouquinho atrasado e vai fazer o acompanhamento social, você entende? Então, assim, eu falo sim com prioridade e posso falar sim que Palmira Bessa a estrutura está muito ruim, Maria Quitéria está muito ruim, o Demerval está muito ruim, porque se você for no Demerval agora, você vai ver a caixa de esgoto transbordando e as crianças passando pelo pátio. Eu te mostro essas fotos, mostro para o conselho, não tem problema nenhum. Então, assim, eu sei sim da realidade das escolas. Eu sei e conheço muito bem a realidade das escolas, então, assim, vamos prestar um pouquinho mais de atenção, às vezes, no que a gente fala, porque foi muito direcionado. Então, assim, eu vou continuar falando, sim, de forma genérica ou de forma específica, da forma que eu achar melhor fazer, porque eu estou lá dentro fazendo esse acompanhamento, tá bom, conselheiro? Muito obrigada e boa tarde, mais uma vez, pela palavra. Acho que eu estou com a palavra agora, Patrícia. Ana Lu, desculpa, Ricardo. Ana Lu, eu só proponho, após a fala do Ricardo, nós encerrarmos o tempo do conselheiro, porque temos que fazer o fechamento da plenária, ok? Sim. Ricardo, vou pedir para você, vou te dar o direito de você dar a resposta para ela, mas observar o nosso tempo, por favor, tá bom? Vou ser objetivo, obrigado, presidente. Sim, a fala foi direcionada, não foi pessoalizada. Ela foi uma argumentação ao que eu ouvi. E aqui, quando a gente fala, eu não estou falando de outros conselhos. Estou falando do CME. E estou falando da ausência de representantes do CME para visitar as escolas. É disso que eu estou falando. Então, eu não tratei da pessoalidade de quem tem mais de um conselho. Cada um assume as responsabilidades que acredita que vai conseguir dar conta. E eu não tenho a menor ingerência sobre isso na vida do meu colega. Agora,
O que eu tenho é de prestar atenção em como que as narrativas chegam sem a devida, o devido registro, sem o devido verificação em loco, porque eu tenho de visitar por uma outra instância. Isso não faz parte, isso não chega a nós enquanto Conselho Municipal. Então, eu falo sim contra uma fala mais generalizada, porque ela não nos acrescenta, conselheira. Então, não é contra você, é no intuito da gente aperfeiçoar o que nós falamos, o que nós provocamos como mote de discussão e análise entre o grupo. Então, é dizer, olha, recebemos uma denúncia, vamos lá, vamos acompanhar. É isso. Porque se eu falar de uma forma muito generalizada, qual é o ganho que nós temos com isso? Então, minha proposta é exatamente essa. Agora, vídeo, foto, você pode mostrar para quê? Eu quero ver um registro, para a gente poder, porque não é para mim que a senhora tem que mostrar, é para o Conselho. Isso tem que ser importante para o Conselho, isso tem que ser legitimado pelo Conselho, não é para mim. Então, assim, eu vou encerrar minha fala, mas eu vou reiterar, senhora presidente, que nós, enquanto conselheiros, temos que estar atentos à nossa responsabilidade enquanto Conselho Municipal de Educação, de fazer as devidas cobranças ao governo, sim, mas com respaldo. Com respaldo registrado, legitimado, discutido entre pares. Fora isso, isso não vira uma questão, né, menor. Essa é mas eu estou à disposição, até porque se houver outra... são 5 horas, eu vou encerrar, senhora presidente, mas se precisar, posso continuar no debate em outra oportunidade. Obrigado, conselheiro. Agradeço as orientações de todos, as colocações de todos. Entendo que é um debate, sim, para a gente fazer com tempo que a gente não tem hoje, mas gostaria de agradecer, sim, e vamos seguindo e vamos finalizar a reunião agora, Patrícia, por favor. 17 horas, então, finalizando a reunião, encerrando a gravação. Boa tarde a todos, até a próxima. Boa tarde a todos, obrigada. Boa tarde a todos, tchau, tchau, até semana que vem. Patrícia, depois eu quero falar com você no privado. Tá, pode me ligar, Vivi. Tô por tá aqui. Bom, agora. Tá bom.